Bom dia a todos. Vocês devem estar a perguntar como é que um carioca tem um sotaque deste género, não é? Embora, a bom da verdade, eu não sou mesmo carioca. Eu nasci perto de Niterói, num lugar que se chama São Gonçalo. Não sei se tem alguém aqui de São Gonçalo. Não tem, meu Deus, estou sozinho. Ok, então eu nasci lá em São Gonçalo. Os meus pais foram imigrantes no Brasil durante 15 anos. Na década de 50, o meu pai foi para lá muito novinho, 17 anos, na altura a fugir da fome. Portugal estava numa situação bem complicada, os tempos pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, foram muito complicados para Portugal. Não sei se vocês... Temos aqui portugueses no nosso meio. Ali um, dois, três, ok. Fixe, já não estou sozinho, já me sinto melhor agora. Então, no pós-guerra, Portugal passou um momento muito difícil. Estávamos em plena ditadura, mas não sei se têm conhecimento, mas Portugal não enviou tropas para a frente da guerra, na Segunda Guerra Mundial, mas participou enviando alimentos para as tropas aliadas. E isso fez com que em Portugal o alimento não existisse. Então, os comboios saíam de Portugal carregados de alimento para a Europa e aqui passava-se literalmente fome. Então, muitos jovens, como os meus pais, muitos jovens abandonaram o país, muitos deles clandestinos, porque não tinham autorização para sair do país, e colocavam-se nos barcos. Muitos foram também para a Europa, França, Alemanha, enfim, para outros países da Europa, a monte, atravessávamos montes a pé e iam para outros países, e outros colocavam-se em barcos, como foi o caso do meu pai, em barcos e iam para outros destinos. Brasil era um deles, Venezuela era outro, e outros mais. Então, meu pai lá viveu 15 anos, eu nasci em 1967, lá em São Gonçalo, Niterói, e em 69, por isso eu com 2 aninhos de idade, eu vim para Portugal. Eu não me lembro disso, não tenho memória desse momento, por isso eu reconheço-me como um português, minha cultura é portuguesa, o meu ADN é português, o meu sotaque é português, o meu coração é português, tudo é português em mim, não é? Mas também tenho esta paixão pelo Brasil. O Brasil foi sempre uma coisa muito presente na nossa casa, na casa dos meus pais. A cultura. Eu vou contar-vos aqui uma coisinha. Eu não sei se eu posso contar assim coisas que não têm a ver com a pregação. Mas ok, que bom que vocês ponham um relógio bem grande ali. Oh, Senhor, ajuda o teu servo. Mas bom, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas eu lembro-me disso. Eu era miúdo, tinha 6 anos, 7 anos. Bom, talvez menos de 6, 5, 6 anos, porque o 25 de abril de 1974 foi o dia da nossa Revolução, não sei quantos sabem isso, ainda temos um feriado hoje que comemora essa data. Livrámos-nos da ditadura e tornámos-nos um país democrático, logo no primeiro momento não, mas depois foi o caminho que começámos a fazer para a democracia. E até 1974, por exemplo, não se podia beber Coca-Cola em Portugal, era proibido. Sabiam disso? Era uma bebida proibida em Portugal. Porquê? Não sei, mas era proibido. Então eu lembro-me dos meus pais atravessarem a fronteira para a Espanha e trazerem Coca-Cola, que eles conheciam muito bem do Brasil, escondida no carro. Contrabando de Coca-Cola. Vocês já imaginaram? Essa é uma coisa meio estranha, não é? Parecia droga. Né? Com aquilo escondido, nervoso para atravessar a fronteira, que ainda eram controladas. Enfim, não é? Então foi assim. O Brasil esteve muito presente sempre na nossa casa, até com Coca-Cola. E pronto, os meus pais com uma ligação muito mais forte do que eu, naturalmente, eles viveram lá. Eles morreram, meu pai morreu ano passado e a minha mãe há 2 anos atrás. E até os últimos dias da sua vida eles conservaram algum sotaque e também algumas expressões brasileiras que nunca foram comuns em Portugal, como por exemplo, minha mãe sempre dizia: Moacir, vai buscar aquele negócio. Então a gente brincava, eu e o meu irmão, eu tenho uma irmã mais velha, a gente brincava que a minha mãe é uma mulher de negócios. Tudo para ela é um negócio, não é? Ela faz negócio com tudo. Então, assim, expressões deste tipo, negócio, bacana. Né? Os meus pais, a minha mãe especialmente usava muito bacana. E usava também outra que era, usava assim umas expressões bem estranhas para Portugal. E então nós sempre tivemos esta ligação bem forte com o Brasil. Mas de facto o meu coração, ele é português,
cultura portuguesa, enfim, sou português, mas também tenho um coração por Portugal, um coração que chora por Portugal. Eu quero ver a minha nação salva. Choro pela minha nação. Portugal precisa de Cristo. E vocês estão aqui, brasileiros, sobretudo, acho que é, não é? Sobretudo brasileiros. Angolanos. Onde está? Boa, boa. Lá na nossa comunidade temos uma boa comunidadezinha de angolanos. Gente muito boa. Gente que coopera bastante. Muito fixe. E convidam-me de vez em quando para comer aquele peixinho frito. Como é que se chama aquele peixe? Mufete. Ai, Senhor. Convidam-me para comer aquilo. Bendito seja o Senhor por eles. Mas, bom, choro por Portugal. Sabem, eu converti-me em 1991, por isso há 34 anos, em abril de 1991. Embora eu tivesse tido um contacto com o Evangelho bem novinho na minha vida, 12, 13 anos eu tive o primeiro contacto com o Evangelho, na verdade ali é que eu aceitei Cristo. Eu lembro-me de fazer essa oração conduzida por um missionário norte-americano, um jovem que se chamava Steve Mosley. Esteve em Portugal até relativamente pouco tempo, reformou-se, voltou aos Estados Unidos. E ele foi, que eu tenha conhecimento, a primeira presença evangélica na cidade onde eu morava, Vila Nova, Famalicão. Estávamos há pouco a falar dela. E foi o primeiro missionário evangélico ali. Eu tive um contacto com este grupo, ele reunia um pequeno grupo, não existiam igrejas, na sala da sua casa, ele reunia um pequeno grupo de jovens, trabalhava muito com jovens, e eu era amigo precisamente de angolanos, pessoas que tinham vindo de Angola, após 1974, a independência das colónias, enfim, havia uma colónia de angolanos na minha cidade. Alguns deles estudavam comigo, eram amigos meus da escola, e então, influenciado por eles, eu fui a essas reuniões e comecei a ter o primeiro contacto com o Evangelho. O que para mim foi uma coisa extraordinária, porque eu nunca tinha ouvido falar de Jesus daquela forma como eles falavam. E eles falavam de Jesus como se ele estivesse naquela sala. E eu achava aquilo super estranho, porque para mim Jesus era uma figura distante, religiosa, estava numa cruz, não tinha nada a ver com a minha vida, achava aquilo tudo muito chato. Os meus pais de tradição católica, mas uns católicos, como a maior parte dos católicos, sem conexão com Deus. E eles falavam de Jesus com uma alegria, e aquilo fascinava a minha vida, fascinava-me o coração. E eu não expressava isto, acho que eu nem sabia articular o pensamento disto, mas hoje, olhando para trás, eu percebo que eu tinha já um desejo daquilo que eles tinham. Eu queria aquilo que eles tinham, só que eu não sabia expressar. E um dia esse missionário norte-americano, Steve, ele um dia perguntou-me no sofá da sala da sua casa, ele perguntou-me: tu gostarias de ter Jesus no teu coração? Ele expressou aquilo que eu não sabia expressar, e eu disse: sim, eu quero isso, eu quero que vocês tenham. Então ele fez uma oração, conduziu-me através de uma oração, e foi uma oração muito bonita. Ele fez a oração, eu repeti, eu lembro-me ainda de pelo menos partes da oração. E eu lembro-me que naquele dia eu entreguei a minha vida, eu devia ter uns 12, 13 aninhos, eu entreguei a minha vida a Jesus, naquele sofá. E depois, no fim, ele pediu-me para eu fazer uma oração. Eu nem sabia orar, não sabia fazer nada, não é? E ele, quando me pede, no fim de fazer a oração comigo, pede para fazer a oração, eu disse: e agora, o que é que eu vou dizer? E eu lembrei-me que eu tinha que apanhar um autocarro. Senhor, ajuda-me a apanhar o autocarro. Foi a única coisa que eu soube orar naquela tarde. Mas foi marcante, marcou a minha vida. Mas a partir daí eu perdi o contacto com o grupo, acabei por perder. Os meus pais não achavam muito interessante que eu participasse, achavam aquilo tudo muito esquisito e diziam-me: tu não tens idade para tomar decisões. E é verdade, eu era um miúdo, não é? Tinha 13 aninhos, quer dizer, que capacidade de decisões eu tinha. E bom, isso, e depois um acidente que também sofri, fiquei muito tempo acamado e não podia, perdi o contacto. E durante muitos anos perdi o contacto com o grupo. E depois de casado, casei-me aos 23 anos. Um ano depois de casado, eu amava a minha mulher, nós namorámos 5 anos. Comecei a namorar a Carla, a minha mulher, vou falar já dela. Ela tinha 14 anos quando começámos a namorar, imaginem. Eu ainda trocava as fraldas a ela. Não é?
eu amava a minha mulher, mas um ano depois de casámos em 1990, o nosso casamento estava com dificuldades, nós não estávamos a conseguir, amávamos, mas não estávamos a conseguir comunicar, estava muito difícil o casamento. E nessa altura, então, um familiar meu, um primo distante, tinha-se convertido na igreja que hoje eu estou a pastorear. Esta é a minha igreja desde sempre, eu nunca tive outra igreja. E ele tinha-se convertido, congregava nesta igreja e convidou-me para ir à igreja. E eu sabia o Jesus que eu tinha conhecido lá atrás e disse, talvez o Jesus tenha uma solução para a minha vida. Então voltei em abril de 1991, pela primeira vez a uma igreja. Era uma igreja assim estreitinha, talvez só estas duas filas, assim sobre o comprido. Tinha um pequeno grupo em 1991, não sei se está, além dos portugueses, está aqui alguém do início dos anos 90 aqui? Não. Ok. Os anos 90 foram anos assim bem interessantes em Portugal. Mas os cristãos evangélicos eram muito poucos, não é? Então, era um pequeno grupinho, eu sentei-me lá atrás e naquele culto o pregador, que não me conhecia de lado nenhum, pregou tudo para mim. O Senhor falou comigo de uma maneira incrível naquele culto. E, bom, no fim ele fez o convite para voltar depois, nos outros cultos na semana seguinte, e a partir dali eu fui, na semana seguinte, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra, e hoje cheguei aqui. Eu estou aqui convosco. O Senhor tocou o meu coração, eu reentreguei, não sei se posso dizer isto, mas reafirmei o meu compromisso com Jesus naquela data. E ali comecei a crescer o meu caminho de crescimento e fui chamado para o ministério. No início não queria, eu tinha uma empresa, quer dizer, a empresa era dos meus pais, na verdade eu trabalhava na empresa, também tinha uma pequena cota. E o ano que o Senhor me chamou para o ministério, em 1995, foi a primeira vez que o Senhor me chamou para o ministério, que eu ouvi um chamado, e foi através da minha mãe. No fim de um culto, ela ficou assim, a minha mãe era baixinha, ao contrário do que eu sou. E ela ficou assim a olhar muito para mim, muito seriamente, e começou-me a incomodar aquele olhar dela. Disse, mãe, então, o que é que se passa? Está tudo bem contigo? E ela disse, olha, o Senhor tem um chamado pastoral para ti. Sabem, 1995 foi o ano de maior sucesso na empresa. Ganhámos muito dinheiro naquele ano. E eu disse, não mãe, não é nada disso, estás enganada. O Senhor não tem um chamado para mim. Eu vou ser um empresário de sucesso, vou ganhar muito dinheiro, vou patrocinar a igreja, missões, etc. Eu tinha um plano. Não sei porque é que o Senhor não aproveitou o meu plano, mas pronto. E então, tinha um plano meu, não é? Tinha um plano meu. E ela disse, é por aí, Moacir, o Senhor tem um chamado pastoral para a tua vida. Não, mãe, não é nada disso e tal. Aí passaram uns tempos, não é? Mas a verdade é que quando ela disse isso aqui, alguma coisa no meu coraçãozinho fez um cliquezinho que eu não queria admiti-lo. Aí passou uns tempos, não sei, uns meses, não sei exatamente quanto, e um dia a minha mulher, conversando, não é? Ela entretanto tinha-se convertido também comigo, e um dia a minha mulher, ela diz-me assim, Moacir, eu acho que a gente está aí pelo caminho errado, não é por aqui, eu acho que o Senhor tem um chamado para a tua vida. Ela disse assim, na altura, não sabia que também tinha para ela. Para a tua vida. E eu, pronto, já andas a falar muito com a minha mãe, pá, não é nada disso. Esquece lá isso, não é nada disso, o plano é outro. Eu tinha o meu próprio plano em 1995. Em 2003, eu prossegui com o meu plano, eu não quis ouvir a voz do Senhor. Em 2003, a empresa faliu. Um estrondo. Nem imagino, era uma empresa grande, chegou a faturar 5 milhões de euros no ano. No ano melhor, 5 milhões de euros. Era uma empresa grande, muitos funcionários e tudo mais. Em 2003, a empresa faliu. Literalmente faliu. E foi uma coisa complicadíssima, um trajeto complicado. E no ano de 2003, faliu em março de 2003. Em junho ou julho de 2003, não sei, antes das férias, no período de férias, eu estava bem perdido na minha vida, confuso, sem saber o que ia fazer, uma confusão. Não sei se alguém já passou por um processo de falência. Bom, ainda por cima foi uma falência não planeada, porque às vezes os empresários planeiam a derrocada, não é? E conseguem salvaguardar os dedos. No nosso caso, não, foi tudo mal feito por nós, mal gerido, mesmo muito mal gerido. Bom, foram os anéis todos. Literalmente, nós ficámos sem nada. Literalmente. Sabem, ficámos com a roupa que tínhamos no corpo. E
tudo aquilo era muito confuso para mim, eu não sabia porque é que tudo estava a acontecer, eu questionava muito a Deus, Deus, porquê? Falava com os meus irmãos, com o pastor da igreja e tudo, e tinha uma resposta, só diziam, vamos orar, e eu disse, obrigado, mas eu não quero orações, eu quero respostas. Era o que eu queria, não é? Aquela ansiedade e tal e tal. E eu estava muito confuso, e um dia entrou na igreja, no culto, a gente sempre serviu, eu e a minha mulher sempre servimos. A igreja não éramos pastores, nem sonhávamos ainda que isso viesse a acontecer. E nesse dia eu estava assim bem embaixo, antes do culto, chorando, sentado numa cadeira, chorando, e um pastor, que na altura estava connosco, hoje não está, sentou-se ao meu lado e ele disse assim, Moacir, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Posso-te dar? E era exatamente o que eu precisava. Eu disse, sim, por favor, eu preciso de uma direção. Ele disse, o Senhor está a dizer que é a hora de tu te inscreveres no seminário e preparaste para o ministério. Uau! Aquilo foi, nem vos consigo expressar aquilo. Foi como, imaginem o que é alguém numa sala escura, uma escuridão, e alguém acende uma luz. Foi como uma luz que me acenderam e disseram, ok, é por ali que eu tenho que ir. Bom, e ali fizemos o trajeto, eu fiz a formação, fiz o seminário de 2003 a 2006, em 2008 fui ordenado ao Ministério da Palavra, e em 2010, então, assumimos como pastores titulares da nossa igreja. Então ali estamos, na Maia, na cidade da Maia, a pastorear a igreja, a nossa igreja desde sempre, há 30 e poucos anos, estamos lá, 34. E há pouco estava a falar com o pastor Wagner, que quando chegou a 2008, os primeiros anos de pastorado foi difícil, nós somos uma igreja de fundamento batista, somos frutos de missões brasileiras, foi um missionário brasileiro que fundou a nossa comunidade. E de uma convenção no Brasil, que é a Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Não sei se alguém conhece. É uma convenção, há 3 convenções batistas no Brasil. A mais pequena é esta, Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Foi que enviaram o primeiro missionário para Portugal em 85 e ali começou o trabalho de evangelização e tal. E em 1990 fundou a igreja. Os primeiros anos foram anos difíceis, porque eu nunca tinha sido pastor na minha vida e não sabia pastorear, não compreendia tudo, tinha algum ensino teológico, mas percebi quando passei para o terreno que aquilo não era tudo o que eu precisava. Era bom ter aquela bagagem, mas precisava de outras coisas que não tinha, então demorou um pouco a conseguir adquirir. Também algumas dificuldades na igreja, enfim, bom, uma série de coisas, mas quando chegou aí a 2008, eu estava mais ou menos numa posição, como há pouco estávamos a falar, um incómodo no meu coração, um incómodo, porque olha, a igreja era uma igreja que passou umas crises também pelo meio, era uma igreja mais ou menos de, eu diria assim, no culto principal, tinha mais que um culto na altura, mas no culto principal do domingo, tinha umas 50, 60 pessoas, mais ou menos. Gente que conhecia a fé, que estava estabelecida, estava tudo bem, gente que gostava da igreja, pronto, estava tudo bem, aparentemente tudo bem. Mas eu percebia que nós não estávamos a alcançar ninguém. E esse era um incómodo que eu tinha. Nós só batizávamos os filhos dos crentes. E eu ficava a perguntar, Senhor, é isto que o Senhor me chamou para fazer? Para manter, fazer a manutenção de uma igreja? Vir ao disco e toca o mesmo, dizemos em Portugal, não é? É isto que o Senhor me chamou para fazer? Se é, Senhor, isto está-me a incomodar muito. Eu não tenho essa característica. Eu não me sinto assim capaz de fazer a manutenção de uma igreja. Eu quero ver, Senhor, o meu povo salvo. Era uma igreja, sempre foi uma igreja mais com características portuguesas, mais povo português. E eu dizia, eu quero o meu povo salvo, Senhor, mas eu não sei como fazer isso. Então começou um incómodo muito grande em 2018 e começou uma busca também da nossa parte, da minha mulher, e alguns líderes que também estavam connosco, uma busca, enfim. Até que encontramos o Roberto Botrel, isso já bem mais à frente, talvez de 2019, por aí, encontramos o pastor Roberto Botrel e ele ofereceu-nos, quer dizer, na verdade o livro foi oferecido por outra pessoa, o livro dele, e quando li o livro do Roberto Botrel, do pastor Roberto Botrel, aquilo foi como uma resposta de Deus às ansiedades que nós tínhamos. É exatamente isto que eu penso. Não é? Eu li o livro, cada página eu revia-me naquelas páginas, é isto que eu quero, é isto que eu quero.
Aí tivemos conversas com o pastor Roberto Botrel, enfim, ele conduziu-nos através de um processo inicial de transição, que não foi também assim um processo suave, foi um processo também com as suas questões, mas enfim, a gente foi crendo que Deus tinha falado connosco, estava-nos a dar uma orientação e nós estávamos a responder àquilo. E assim fomos até ao momento de que o Senhor claramente falou connosco que nós precisávamos de mudar a nossa forma, cultura, que nós estávamos há um bocadinho a falar, a nossa forma de ver igreja, a forma de fazer igreja. Nós não estávamos a fazer igreja de acordo com o que eu estava a ler e que estava no meu coração, uma igreja que reflita o Evangelho, a mensagem de Jesus. Não estávamos a fazer, estávamos apenas na manutenção. E sabem o que é que faz a manutenção, não é, Wagner? A manutenção é conduzir-nos para a morte. Nós vamos morrer, é uma questão de prazo. É uma questão de tempo, a igreja morre, tá bom? Se a igreja não tem vitalidade. Agora, temos aqui alguém pela primeira vez aqui? Não. Primeira vez. Aquele jovem, boa. Segundo, ótimo. Isso mesmo. Terceiro, ótimo. Que bom. Fico mesmo contente, porque uma igreja que não tem visitantes, a gente tem que parar e dizer assim, alguma coisa não está bem aqui no nosso meio. Bom, ali começamos o nosso trabalho de transicionar a igreja para um modelo de igreja convencional, para uma igreja direcionada para alcançar o perdido. Através das casas, inauguramos os primeiros grupos e ali começamos. Isto foi há 3 anos e meio para 4 anos. O primeiro período foi um período de comunicação à igreja. Enfim, não estávamos de facto já a trabalhar no modelo novo. Mas a partir de 3 anos atrás, mais ou menos, nós começámos então a nossa transição para uma igreja num modelo, uma igreja nas casas, nos pequenos grupos, como eu sei que também tem aqui, nós chamamos de grupos de vida, ali nas primeiras casas, cujo foco é alcançar o perdido. Isto não desvaloriza que cada um de nós precisa de crescer, não desvaloriza nada disso, todos nós precisamos crescer, certo? Sim? Todos nós somos discípulos e temos que crescer como discípulos. Amém? Certo. Mas nós temos uma missão para cumprir. Nós nunca podemos esquecer isso. A igreja tem uma missão. Ao contrário, eu tenho que dizer isto ao contrário, porque alguém disse bem. Não é a igreja que tem uma missão. Deus tem uma missão. E Deus tem uma igreja para a sua missão. E nós não éramos a igreja da missão. Nós éramos uma igreja da manutenção. Bom, e ali começamos. Na altura, nós estávamos a reunir cerca de 70, 80 pessoas, tínhamos crescido um bocadinho, etc. 70, 80 pessoas, e ali começámos o trabalho da transição. Hoje, passaram 3 anos e meio, não foi, sabem, não foi uma linha crescente e suave sempre aí fora nestes 3 anos e meio. Tivemos avanços, recuos, às vezes para o lado, a gente às vezes percebia, estou um bocadinho ao lado, volto outra vez ao meio, não é? Então, foi uma linha que nem sempre foi tão reta assim, mas ela foi. Sabem como é que são os gráficos, quem acompanha o mercado de ações, etc. Os gráficos das ações são assim, não é? Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Não são sempre retos. Era mais ou menos isso, não é? O crescimento da nossa igreja foi assim. Então hoje estamos em 2025. A nossa igreja hoje, entre as pessoas que se reúnem na sala principal, a grande reunião de domingo, e as reuniões de casa, se eu somar as pessoas que estão na reunião grande, porque temos pessoas na reunião grande que não participam nas casas, e temos pessoas que estão nas casas que ainda não participam na reunião grande, estão a ser evangelizadas, não é? Se eu somar estes dois grupos, assim, e colocar tudo num, nós estamos a falar entre 220 a 240 pessoas. Ouçam, é uma coisa, eu vou-vos dizer uma coisa, não tem nada a ver comigo, Wagner. Absolutamente nada a ver comigo. Eu sou o mesmo. Tem a ver com a graça de Deus. Deus está-nos a dar a graça a partir do momento que nós percebemos e focamos a nossa atenção aonde Deus nos estava a chamar para colocar, começamos a colocar ali a nossa atenção, a igreja começou a desenvolver. Começou a desenvolver. E sabem a coisa mais incrível? Nós ganhamos pessoas, evangelizamos, todos nós, eu também. Eu sou pastor da igreja, mas eu evangelizo pessoas. Eu tenho pessoas que eu evangelizo individualmente. Nem conhecem a igreja. Nem sabem que eu sou pastor. Mas eu estou a evangelizá-las.
Temos pessoas assim na igreja, não estão todos no mesmo espírito, mas está uma boa parte está no mesmo espírito. Então tem pessoas que nós estamos a evangelizar, mas tem outras que nós não estamos a fazer nada e Deus está-nos a colocar nas nossas mãos. Sabem porquê? Porque nós estamos a cuidar das pessoas. Se nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Tem uma jovenzinha que entrou na nossa igreja, uma jovem portuguesa, a Marlene, está online, não sei se ela nos está a ver. E a Marlene entrou há umas semanas na nossa igreja e no fim do culto, ela veio, eu sempre estou no fim, ela veio me cumprimentar, cumprimentou-me e disse: olá, eu sou a Marlene. Olá, Marlene, eu nunca te vi aqui antes, mas ela é a primeira vez que eu venho aqui. Como é que tu nos encontraste? E diz ela: porque eu lá no trabalho, eu trabalho numa imobiliária. E lá no meu trabalho tem um grupo de colegas brasileiros que falam entre si sobre a igreja. E eu não participo na conversa, mas eu ouço e achei aquilo interessante. Eu comecei a procurar na internet uma igreja perto da minha casa. Encontrei-vos. Eu vim aqui para conhecer. Uau, sério? Ouça, Deus está-nos a dar uma vida para cuidarmos. Muda o ambiente. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muda o espírito da coisa. E é disso que eu quero falar-vos hoje. Oh, Senhor, não dá para parar aquilo. No céu não vai haver relógio, sabem? No céu não vai haver relógio. Aleluia. É disso que eu quero falar-vos hoje. Eu vim aqui para falar-vos de uma coisa muito importante. Com base... obrigado quem fez aí o PowerPoint. Eu não fiz PowerPoint, mas graças a Deus tem outras pessoas. Porque este é o versículo, não é? João 4,35, o versículo que ouvimos há pouco do pastor Wagner. Este versículo, não é? Quando o pastor Wagner disse: olha, este é o tema da conferência, é o tema que nós estamos a falar. E eu fui ler e achei tão interessante, não só pelo versículo, mas pelo contexto dele também. E esta foi a pergunta que me surgiu quando estava a refletir. Sim, é verdade, os campos estão prontos. A pergunta é: e nós? E nós estamos prontos para o campo que está pronto? Então, eu queria hoje convosco ir para o texto, não é? Ou refletir neste texto de João 4,35. Mas antes de refletir, antes de parar no versículo propriamente dito, eu queria só que a gente se colocasse no contexto. O capítulo 4 de João, vocês devem, penso que talvez a maioria que está aqui, deve conhecer. Este versículo, João 4,35, é o culminar de um episódio na vida de Jesus. O episódio de Jesus, do encontro de Jesus com uma mulher de Samaria, uma samaritana. Todos conhecem? Alguém não conhece? Quem não conhece? Levanta a mão. Assim eu te explico. Não conhece? Ok. Tá bom. Então vou dar só uma breve explicação que é para entenderem. Eu quero que todos captem tudo que Jesus tem para falar connosco. Tá bom? Porque o desafio aqui, isso é muito importante, o desafio para todos nós, eu incluído, é nós conseguirmos ouvir a voz do Espírito. Porque o Espírito Santo fala connosco, sempre fala connosco. Jesus está a falar connosco nesta manhã, através do seu Espírito. O problema é se eu consigo ouvi-lo. Sabe, é muito interessante se vocês lerem todo o Evangelho de João, vocês vão encontrar vários episódios em que Jesus, incluindo o capítulo 4, no capítulo 4, vários momentos em que Jesus está a falar com as pessoas, elas não entendem o que ele está a dizer. Por exemplo, no capítulo 3, tem o encontro de Jesus com Nicodemos, certo? Vocês conhecem. Eu não vou perder agora assim muito tempo a explicar isso, mas encontrou ali uma personagem, Nicodemos, um homem religioso, um homem sábio, teologia, enfim, aquelas coisas todas. Aí Jesus diz: olha, tu tens que nascer de novo. E ele tem o quê? Nascer de novo? É possível entrar no ventre da minha mãe? Ele não entendeu. Sabem, meus queridos, as coisas espirituais a gente não entende com as coisas, com os nossos olhos carnais e os nossos ouvidos carnais. Nós precisamos de olhos, corações, ouvidos, alma espiritual para ouvir a Cristo. Eu sei que ele vai falar nesta manhã, nós precisamos de ligar o nosso espírito com o espírito dele. Quando nós chegamos no capítulo 4, na história da Samaritana, vocês vão lá ver também. Na história da Samaritana, no diálogo com a Samaritana, o Senhor diz: olha, eu vou-te dar água viva. E ela diz: mas água?
Que água é essa, não é? Então, tu nem tens balde, nem corda, como é que água é essa? Ela não estava a perceber, ela estava a pensar que era água mesmo, e Jesus estava a falar das coisas espirituais. E a gente diz assim, pronto, mas um era religioso, e os religiosos têm dificuldade em ouvir a Deus, outra era uma incrédula, e a incrédula tem dificuldade, os incrédulos têm dificuldade de ouvir a Deus. Sim, está bem, mas vamos para os discípulos que caminhavam com Jesus. Quando chegam perto de Jesus, vamos já ver, chegam perto de Jesus e diz, olha Senhor, está aqui a comida. E ele disse, não, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E eles ficaram, mas que é? Será que alguém trouxe comida para ele? Não entenderam. Ouçam. Até nós, os discípulos, temos dificuldade às vezes. Mas nós temos que ligar o nosso espírito. E eu quero hoje, assim, contextualizar-vos. Jesus, ele estava numa região, neste episódio, tá bom? Eu não posso estender muito, mas ele estava numa região, imaginem, posso pegar nisto? Isto não parte, não? Imaginem, Israel é mais ou menos assim como um retângulo, não é um retângulo perfeito, mas tem assim, é mais comprido do que largo. Jesus estava aqui numa região, Jerusalém, mais ou menos aqui no centro. Ou seja, toda esta região aqui é chamada a Judeia. Aí diz o texto que Jesus queria ir para Galileia, que fica aqui a norte, tá bom? Hoje a Galileia pertence à Jordânia, tá bem? Está noutro país, não está em Israel, não está incluída em Israel, está na fronteira para lá da Jordânia, está aqui em cima. Mas no tempo de Jesus, entre a Judeia e a Galileia, que eram zonas ocupadas pelos judeus, havia uma zona no meio chamada de Samaria. E Samaria não era uma zona confortável, não era uma zona boa para os judeus. Era uma zona hostil, era uma zona perigosa. E era uma zona que os próprios judeus, não era só pelos perigos, mas os próprios judeus evitavam passar. Na verdade, quando algum judeu queria ir da Judeia, mais a sul, para a Galileia, mais a norte, ele tinha 3 hipóteses de caminho. Normalmente optavam por 2 delas e evitavam o terceiro. O terceiro era o mais curto, o mais rápido, o mais reto, que era passar pelo meio da Samaria. Os judeus evitavam isso, eles davam uma grande volta só para não passar pelo meio do povo e da região de Samaria. O capítulo 4 é exatamente Jesus a passar com os seus discípulos pela Samaria, a fazer o caminho curto e improvável. Só um pequeno parênteses para nós, meus queridos. Ouçam, se nós, discípulos de Jesus, Igreja do Senhor, não fizermos os caminhos improváveis, há uma boa chance de nós perdermos de nós não ganharmos os partidos. Alô? Estão a ouvir? Tá bom? Vocês vão dar-me um amenzinho de vez em quando aí, tá bom? Só para saber que estão acordados. Se nós, igreja, se nós, discípulos de Jesus, se nós, grupos pequenos, não fazemos os caminhos improváveis, nós vamos ter dificuldade de ganhar os perdidos. No meu prédio mora uma senhora, a doutora Virgínia. Ela foi até deputada aqui da Assembleia da República pelo Partido Comunista. E essa senhora, que eu conheço há algum tempo, e que eu oro por ela, pela conversão dela, e tento evangelizá-la. Tento-lhe pregar o Evangelho. Mas, como vocês devem imaginar, um comunista tem uma série de barreiras. Eu tentei já várias formas, várias abordagens, etc., e nenhuma com sucesso. Sim, pelo menos um sucesso visível, um fruto visível. Mas aquilo começou-me a incomodar, não é? Eu estava incomodado. Senhor, como é que eu ganho esta mulher para o Senhor? Como é que eu cruzo o caminho dela? Como é que eu cruzo a Samaria dela? Eu não sei, não sei como chegar lá. E, bom, esta é a minha oração, sabem? Eu não faço esta oração ajoelhada na minha cama. Eu faço a minha oração no caminho. Às vezes estou no elevador e penso, é verdade, o que é feito da doutora Virgínia? Senhor, ajuda-me a chegar a esta mulher. E um dia destes, foi esta semana, eu desci no elevador, quando chego à garagem, quem é que está lá? A doutora Virgínia. Olá, doutora Virgínia, como está? E tal, aquela coisa, mas eu estava cheio de pressa, vou-vos dizer, estava cheio de pressa. Tinha uma coisa que eu tinha que fazer e era do meu interesse. E tinha um horário para chegar, eu tinha, não sei quem conhece aquela região, eu tinha cerca de 20 minutos para chegar de onde eu moro, Maia, a Matosinhos, que é na ponta norte
da cidade e eu tinha que passar, enfim, 20 minutos era um pouco. E eu encontro a doutora Virginia. Ai, senhor, e agora? Ok, a doutora Virginia, calma. E a doutora Virginia estava para falar nesse dia. E ela a falar, e eu estava assim, sabem, no meu carro, aquilo é uma garagem, um apartamento, o meu carro com a porta aberta e eu com uma perna já dentro do carro. Eu estava ali e ela a falar e não se calava. Ai, senhor. E eu a falar, a ser simpático, claro, com ela, e ela a contar-me coisas e tal, e eu a pensar, como é que eu faço? Vou por aqui, vou por ali, vou por acolá, e tal, e a pensar no meu trajeto, que eu queria chegar a tempo. Aí, nesse momento, o Espírito Santo fala comigo e diz, eu estou-te a fazer a ligação com ela. Eu pensei, meu Deus, que é isso, Senhor? Mas sabem, eu tinha tido várias conversas com ela e ela está com um problema de saúde. E eu perguntei-lhe, doutora Virginia, como é que está a sua saúde? E ela começou a contar com aqueles pormenores, detalhes todos. Vocês sabem como é que são as mulheres, gostam de detalhes, aquela coisa toda e tal. E eu, tá bom. Eu, a determinada altura, disse, eu vou arriscar. Eu sei que ela não crê em Deus, não é? Doutora Virginia, você crê em Deus? E ela ficou espantada com a pergunta. Ela sabe que eu sou pastor. Você crê em Deus? E ela, não sei o quê, na minha saca, não sei o quê, mexer na saca e tal. Eu disse assim, olha, porque eu sei que a medicina, você está a fazer exames, etc. Eu sei que a medicina tem um limite, mas Deus não tem limites. Deus pode curar a sua enfermidade. E ela ficou parada a olhar para mim. Se eu gostava de orar por si, você aceita uma oração? Hoje eu estou com muita pressa. Mas sim, um dia destes falo comigo. Mãe, falo sim, um dia destes eu falo consigo. Mas sabem, irmãos, eu estava a falar na Samaria. A Samaria é os lugares improváveis. Eu nunca imaginei que eu ia ter esta conversa com esta mulher na garagem, cheio de pressa, cheio de pressão sobre a minha vida. Os lugares improváveis. E se nós não estamos dispostos a passar nos lugares improváveis, provavelmente nós vamos perder as oportunidades. Alô, alguém está a me ouvir? Então, no capítulo 4, não é? Eu não vou poder ler todo o capítulo 4 por causa daquela televisão que está ali, mas daria muito jeito de ler algumas coisas aqui do capítulo 4 e mergulhar um bocadinho em algumas questões que são tão importantes. Só para contextualizar vocês, então, estamos aqui Jesus a passar de um lado para o outro e Jesus intencionalmente, propositalmente, ele quer passar pela zona improvável, a zona de perigo, a zona difícil. Sabem, meus queridos, só para aplicar isto, ir aplicando a nós, o que é mais difícil para nós é sairmos das nossas zonas de conforto e irmos para as zonas onde até pode oferecer algum perigo para nós levarmos Jesus a alguém. É difícil para nós. Sabem, nós, na nossa comunidade, estava há pouco a partilhar com o pastor Wagner e o pastor Josimar, obrigado, a partilhar com eles que nós hoje temos 15 grupos, não é? Que são pequenos grupos. Começámos com 4, hoje somos 15. Eu fico feliz por isso, mas eu ainda continuo com uma inquietação grande de, acho, tão pouco para as necessidades em Portugal. Tão pouco. E sabem, às vezes, falando com os meus líderes lá, com os líderes que estão a liderar os grupos e os líderes em treinamento, a gente tem reuniões regulares, etc. E às vezes eu vejo a dificuldade dos nossos líderes saírem das suas zonas de conforto. Saírem daqueles modelos, tirarmos o nosso paradigma de igreja, do modelo confortável para as zonas de desconforto. Sabem o que é desconfortável, irmãos? É estarmos com não crentes. Há gente que nós temos que estamos a evangelizar. Ouçam. Gente que está agora a orar connosco aqui, no momento seguinte sai, vai à varanda fumar. Dentro da minha sala fica cheiro a cigarro. É desconfortável, não gosto de cheiro a cigarro. Já fui fumador, eu não gosto. É desconfortável. Mas se eu não saio da minha zona de conforto,
Eu não consigo alcançar o perdido. Jesus então passa pela Samaria. E a partir do versículo 4, leiam comigo, só para a gente acabar aqui em João 4,35, tá bom? Era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário. Irmãos da Igreja Batista Renascer. Igreja Batista Renascer. É necessário vocês passarem por Samaria. Não é uma opção para a igreja. Vocês entendem o que eu quero dizer? Para a igreja, passar pela Samaria não é uma opção. Não é uma opção se eu quero estar integrado na missão de Deus como discípulo. Não é uma opção. É necessário eu passar por lá. É necessário, como igreja, nós irmos à Samaria. Jesus percebeu isso. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Sabem, é muito interessante o nome Sicar. O nome Sicar é um nome o nome de uma cidade que em português seria o lugar da mentira ou do engano. Sabem, se a igreja não vai aos lugares onde o engano da fé está a acontecer, nós estamos a perder a oportunidade. Alguém pode dizer um amém? Nós precisamos de ir a Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Versículo 6. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto deu-se por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Só um pequeno parênteses, está bem? A gente vai cozendo aqui. Vamos tentar cozer o texto à nossa vida. Vamos aplicando o que estamos a ouvir do Espírito Santo nesta manhã, aplicando à nossa vida, ao nosso trajeto. Jesus vai para um lugar onde uma mulher samaritana o encontra. E ele ali introduz um diálogo com a mulher. Os seus discípulos, os discípulos de Jesus, porém, tinham ido comprar comida à cidade, sabem? Às vezes, isto também acontece connosco. Às vezes nós estamos mais preocupados com as nossas coisas, com a comida do dia a dia, com as coisas que temos que fazer, com as nossas prioridades, que nós não percebemos que Deus tem uma agenda e que a agenda de Deus não passa pela nossa necessidade. Isto não quer dizer que Deus queira que a gente viva necessidades, não é nada disso. É claro que Deus não quer que a gente passe por necessidades. Ele supra as nossas necessidades. Mas Deus tem uma agenda, que é a agenda dele, e não é a nossa agenda que está em causa, mas é a agenda de Deus. E às vezes nós estamos, Jesus abriu uma oportunidade para que uma vida fosse salva e através dessa vida a gente já vai ver muitas outras fossem alcançadas e os discípulos lá foram passear, comprar comida. Então há aqui parece assim haver aqui duas agendas, a agenda de Jesus e a agenda dos discípulos. A mulher samaritana perguntou-lhe, como é que o Senhor, sendo um judeu, pede-me a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui é impressionante como é que Jesus consegue quebrar uma série de barreiras para chegar a esta mulher. Barreiras sociais, morais, Jesus consegue ultrapassar. Sabem, os samaritanos, eles eram inimigos. Eram considerados pelos judeus pessoas impuras. Gente de segunda classe. Mais ou menos, eu espero não ofender ninguém, mas mais ou menos como um diálogo político que andei nas televisões, de considerar algumas pessoas que estão no nosso meio pessoas de segunda classe. Os judeus tinham este complexo de superioridade. Tinham razões históricas para pensar nisso. Mas a verdade é que isso impedia-os deles comunicarem com aquele povo que era seu vizinho. Estava ao seu lado, morava à sua beira. Como hoje, muitos moram ao nosso lado, com lenços na cabeça e coisas que tal. E às vezes nós temos complexos de criar pontes com estas pessoas. Jesus quebra estas coisinhas todas. Sabem, eu creio que Jesus está a chamar a igreja em Portugal, para quebrar estas barreiras, aproximar-nos das pessoas. As pessoas têm o mesmo valor aqui ou em qualquer parte do mundo. Ninguém tem mais valor que ninguém.
Jesus quer alcançar toda a gente. Aí Jesus quebra esta dificuldade com os samaritanos. Sabem, um judeu daquela época, ele não se juntava a um samaritano, ele não comia pão de um samaritano, ele não bebia do mesmo jarro que bebia um samaritano, porque eles eram considerados impuros. Para um judeu, aquele povo era impuro. Então, ver Jesus, um judeu, a fazer isto, ele ultrapassa uma série de barreiras culturais para chegar a uma pessoa. Jesus então respondeu-lhe. Versículo 9. A mulher samaritana então perguntou-lhe: como é que o Senhor, sendo um judeu, pede-me a mim, uma samaritana, água para beber? Isto não cabe na cabeça dela. Como é que é possível um judeu que jamais beberia na mesma fonte que eu, no mesmo jarro que eu, como é que vocês estão a pedir para beber água? Jesus então respondeu-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus e quem te está a pedir água, você teria-lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. Olha, Jesus aqui começa a falar das coisas espirituais que num primeiro momento a mulher não percebeu. E Jesus está aqui a fazer um trocadilho. Há aqui um trocadilho também de Jesus cultural e com esta mulher que ela conhecia bem. Jesus começa por lhe dizer, olha, começa por lhe dizer assim, se tu conhecesses o dom de Deus. Irmãos, nós já cantamos hoje essa música, não é? O dom de Deus. O que é o dom de Deus? Que ela não estava a perceber. O que seria o dom de Deus? O dom de Deus é a manifestação da graça do Evangelho. A mensagem da salvação. Ui, já passou, está vermelho aquilo. Eu vou terminar, está bem? Vou terminar, está bom, Wagner? O dom de Deus é a graça do Evangelho, a mensagem da salvação. Sabem, alguns podem pensar que isso, ok, tipo, pronto, ok, já percebi. Como que, pronto, é uma coisa normal. Ouçam, a mensagem do Evangelho, eu não sei quanto a vocês, mas a mensagem do Evangelho é uma coisa que a mim impressiona completamente. Ouça, eu, um criminoso diante de Deus, eu sou um criminoso diante de Deus, não sei vocês, mas acho que também são como eu. Cometemos já N crimes diante de Deus, cuja pena de morte, a pena é a morte. A pena, para mim, para vocês, é a morte. Porque aquele que tem a justiça na sua mão, ele disse isso. O salário do pecado é a morte. Vir alguém, vir o próprio Deus e oferecer-nos a nós a possibilidade de nós sermos ilibados do crime e com isso ganharmos a vida eterna, nossa, pode parecer pouco para vocês. Para mim, é tipo, uau, sério? Eu não tenho que pagar pelos erros que eu cometi? Eu não sei vocês, mas ouçam, eu já menti, eu já adulterei. Nunca tive outra mulher, além da minha mulher. Mas na minha cabeça eu já adulterei tantas vezes. Eu não sei se vocês têm dificuldade em falar disso, espero que não. Não? Está tudo bem? Ouça, eu não estou aqui a fazer-me de Tarzan, ok? Super forte. Eu tenho que dobrar os joelhos muitas vezes e pedir, Deus, ajuda-me a manter a minha mente sã. Ajuda-me a manter a minha mente pura. Porque ela desliza com uma facilidade para onde não deve. E sabem, eu confesso isto à minha mulher. Ela chama-se Carla. Carla, tens que me ajudar. Porque eu preciso de ajuda. Eu sou fraco. Quando eu menos dou por ela, já estou com o pé no buraco. E a minha mulher, graças a Deus, é uma mulher compreensiva, que ouve estas coisas, entende a luta que eu passo e ajuda-me em oração e noutras coisas também. Ajuda, não é?
Oração não seria suficiente. Ouça, eu com isto quero vos dizer que é verdade. Eu sou um criminoso. Ouçam, eu não presto. Não presto. Uma das lutas que eu tenho como pastor, Wagner, não sei se tu também tens, mas eu já tenho partilhado isto com outros colegas, eles passam a mesma luta, alguns passam a mesma luta que eu. Uma das lutas é, eu quero ver, eu tenho um coração, eu quero ver a minha nação salva por Jesus. Eu quero ver o povo português salvo para Cristo. Tenho uma ansiedade por isso. Isso faz parte das minhas orações. Porque o meu povo, sabem, o povo que eu venho, é um povo humilde, honesto, até certo ponto. É um povo trabalhador, mas é um povo carente de Cristo. Triste, pessimista. Sabem, quando a gente está, o povo português, quando está num túnel escuro e vê uma luz lá ao fundo, ele nunca pensa que é a saída do túnel, ele pensa, é o comboio que vem para me matar. Sempre pensa o pior, é verdade. Pensa sempre o pior, de uma forma geral. Os portugueses são pessimistas, tristes. Por isso é que nós cantamos o fado. O fado é aquela coisa, por uma desgraça, e o destino, e vou morrer, e não sei o quê. É a alma portuguesa. Mas ouçam, Cristo pode nos redimir dessa alma. Temos uma alma alegre. Por isso é que a gente gosta dos brasileiros, porque a gente contagia-se com a vossa alegria. Vocês são simpáticos para nós, brasileiros. Tá bom? Vocês são mesmo muito simpáticos. Nós gostamos dos brasileiros, gostamos do sotaque brasileiro. Gostamos até das telenovelas. Não presta, mas pronto. A gente gosta dessas coisas todas. Porque nós precisamos. E eu oro por isso, eu oro pela salvação portuguesa. Mas depois, por outro lado, a nossa igreja está a caminhar, está a crescer, está a ver. Nós estamos a, nós, claro, nós, como bons administradores, nós anotamos, sabemos quantas pessoas estão aqui, quantas estão ali, quantas vieram esta semana, quantas vieram aquela, a gente tem isto anotadinho. E a gente começa a olhar para os números e começa a pensar assim, uau, que bom, nós há 3 anos éramos, a grosso modo, 100 pessoas. Olha, hoje somos mais de 200. Sabem, e ficamos muito felizes com isso. Não é, Wagner? Ficamos felizes porque estamos a ver pessoas a chegar a Jesus. Embora uma boa parte do grupo, na verdade, não chegou a Jesus connosco. Eles vieram transitados de outras igrejas que já tinham Jesus. E está tudo bem, não tem problema. Mas outros não estão-se a converter, não é? Nós começamos, quando nós começamos o nosso processo de transição, só para ter uma ideia, começamos o nosso processo de transição, nós, nesse ano, batizamos 6 pessoas no ano. 6 pessoas, ok? Ficamos contentes, 6 pessoas. Uau, fixe. Começámos o processo de transição. No ano seguinte, batizamos 9. Ué, conseguimos subir. No ano seguinte, 14. Ué, o ano passado, 23. Este ano ainda não sei, porque nós fazemos 3 batismos, vai acontecer o último agora. Mas este ano já batizamos 14. Não sei quantos vamos batizar até o fim do ano, mas ficamos felizes com isso. Nós estamos a ver a igreja a crescer e ficamos felizes. Agora há aqui um perigo para mim, como pastor, como líder desta igreja, que eu muitas vezes, mais uma vez, tenho que dobrar os meus joelhos, tenho que dizer, Senhor, ajuda-me a distinguir estas coisas, Senhor, no meu coração. Porque o meu coração tem uma tendência para o mal, não sei como é o vosso, mas tem uma tendência para o sucesso pessoal. Eu gosto do reconhecimento. Não mereço, mas gosto. Eu gosto de ser um líder bem reconhecido. Então há ali uma linha, sabem, irmãos? Há uma linha no ministério, uma linha tenue, em que de um lado da linha está a missão de Deus, a nossa missão como igreja, fazer discípulos para que a igreja cresça, porque Jesus quer muitos discípulos. De um lado está isto. Do outro lado está, uau, eu é que sou bom. Eu estou a conseguir dirigir a igreja para o crescimento. Aleluia, glórias a mim. Do outro lado está isto. É claro que isto não é expresso, mas está aqui. Então, muitas vezes, e esta linha é uma linha tenue. Às vezes eu não sei quando é que eu passo para o lado lá ou estou do lado cá. Muitas vezes eu tenho que dobrar os meus joelhos e dizer,
Senhor, ajuda-me a ter um coração correto. Porque eu não quero um dia chegar à tua beira e tu dizer-me, eu não te conheço, amigo. E eu dizer, mas senhor, eu dirigi uma igreja e cresceu, foi dali para lá e não sei quantos grupos de vida. E desculpa lá, não te conheço, pá. Eu não quero isso. Eu quero apenas que o meu coração esteja do lado da vontade de Deus. Seja ela qual for. Então, eu estou-vos a confessar os meus pecados em público. Na minha igreja eu também confesso os pecados, está bem? Não é o que o Tiago diz. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Não tem problema nenhum em confessar o meu pecado, é a realidade. E olha, e se me criticarem, vocês têm toda a razão. Porque é mesmo verdade. Vocês podem me criticar mesmo. É verdade, não sou grande coisa. Eu ainda vos posso dizer coisas que vocês nem sabem, que aí é que vai dar gosto a falar. Ouçam, a um ser como eu, Cristo deu-me a vida eterna. Isto não é pouco, pá. Isto é um favor que Ele me deu. É um dom que Ele me deu. Que eu não merecia esse dom. E não consigo entender até porque é que Ele me deu. Porque Jesus, tu me destes. E é disto que Jesus está a falar à mulher samaritana. Se tu conhecesses o dom de Deus, se tu soubesses da salvação que tu podes alcançar. Sabem, meus queridos samaritanos, hoje podem ser os portugueses, brasileiros, paquistaneses, indianos, enfim, a malta que mora aqui em Portugal. Sabem que agora o conceito mais moderno de antropologia diz que os portugueses não são só os da etnia portuguesa, são os que moram em Portugal e contribuem nesta sociedade. O povo que mora aqui dentro são os portugueses. Então, os portugueses, sejam lá da etnia portuguesa ou brasileira ou o que for, o povo português precisa da salvação. Os samaritanos são estes samaritanos. Ai, se eles conhecessem o dom de Deus. Ai, se o povo em Portugal conhecer o dom de Deus. Ah, se eu conhecer. Ah, se tu conhecesse o dom de Deus e quem te está a pedir água. Tu lhe pedirias, terias-lhe pedido e ele te daria água viva. E aqui Jesus está a fazer um trocadilho interessante. Vermelho outra vez. Aquilo é do inimigo, pá. Um trocadilho, porque os judeus, assim como os samaritanos eram de tradição judaica, embora eles estavam misturados, por isso é que havia essa questão, mas eles conheciam a tradição, especialmente a Torá. O batismo que a gente hoje pratica aqui, o batismo é uma coisa antiga, já vem lá dos judeus, tá bom? Não começou com João Batista. Já antes tinha um batismo, tá bom? Que era chamado... já me lembro. Então, um judeu na tradição judaica, antes de fazer determinados... Hoje é assim, não é? Determinados, quer dizer, hoje seria assim se houvesse tempo. Determinados ritos religiosos, um judeu ia a um tanque e mergulhava completamente. Era um batismo, um mergulho completo, batismo. Batismo significa isso, uma submersão. Uma purificação. Ele fazia um ato de purificação. Então, aquele batismo, antes do Antigo Testamento, era conhecido como o batismo da purificação. Tá bom? Era assim que era conhecido. Aí vem João Batista e introduz no batismo, ou introduz um batismo com um conceito diferente. Ele deixa de ser o batismo da purificação e passa a ser o batismo do arrependimento. Okay? Este é o batismo de João. Aí vem Jesus e introduz outro batismo, ou outra significância para o batismo, que é o batismo da aliança, do compromisso. Então, batismo hoje para nós é isso, é aliança. Okay? É perdão dos pecados? Sim, com certeza. Mas o batismo significa que eu estou aliançado com esta pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo. O batismo no conceito judaico, ele nunca era feito em águas paradas. Era sempre num tanque onde tivesse águas correntes, águas vivas. Um judeu não batizava num lago parado. Ninguém.
Com João Batista a mesma coisa e com Jesus a mesma coisa. Quando Jesus vem falar com esta mulher, ele está a fazer um trocadilho com esta questão do batismo. E ele está a dizer, se tu conhecesses, versículo 10, você teria pedido e ele lhe teria dado águas vivas. Porquê? Eles estavam junto a um poço onde ela ia buscar água, de águas paradas. Embora para os samaritanos considerado águas sagradas, boas para beber, não eram boas para o batismo, para a aliança. A aliança não podia ser feita naquela água daquele poço. Por isso Jesus está a dizer, eu te daria a oportunidade de tu beberes água viva, a água do compromisso. Se tu souberes, podes fazer isso. Mas ela não entendeu, claro, no primeiro momento. E o Senhor, versículo 11, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Ou seja, ela está a dizer, a água é boa, bem como os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. De que é que Jesus está a falar? De salvação a esta mulher. Bom, eu não vou ler tudo, não é? Por causa daquela coisa. Aquela mulher, a determinada altura, depois começa um diálogo diferente, Jesus começa a falar de uma questão pessoal dela, e ela está ali com um problema de consciência. Jesus fala exatamente desse problema. Bom, vocês conhecem a história, se não conhecerem, depois podem ler esta história melhor, não é? Quem tiver curiosidade, lê o capítulo 4. Aí, a determinada altura, ela percebe, ela é confrontada na sua consciência, e sabem, só um pequeno parênteses aqui, irmãos, que isto é tão importante. Ouçam, hoje prega-se muito nos nossos púlpitos, pregam-se muito uma salvação sem arrependimento. Mas isso não existe. Não existe salvação sem arrependimento. Sem a consciência de que eu sou um criminoso. De que eu não tenho cura. Eu preciso de um Salvador. Não sou capaz de o fazer. Não tenho hipótese de me salvar. Eu preciso de alguém que me salve. E há alguém que me oferece isso. Mas não existe salvação sem eu reconhecer que eu sou um pecador. Salvação sem arrependimento não é salvação. Não há consciência da salvação. Eu preciso de me arrepender. E esta mulher foi confrontada por Jesus no seu problema, na sua dificuldade, para que ela entendesse que ela não estava bem, ela estava em pecado. Ela já tinha tido 5 maridos e o 6º com quem ela estava não era dela. Vivia com o homem, junto com o homem, não era casada. Coisa que nos nossos dias também anda por aí muita coisa desse tipo. Sabem, para Jesus o casamento é uma coisa importante. E Jesus diz, tu tens 5 homens e o que tu tens agora não é teu. E sabem, Jesus, neste momento, estava-se a apresentar esta mulher como o 7º homem. Vocês sabem o que é que significa 7 na Bíblia, não é? É o número da totalidade, da perfeição. Jesus está-se a apresentar, até nisto, é tão interessante quando a gente cava o texto. Jesus está-se a apresentar como o 7º homem dela. Agora, este 7º homem não é como os outros 6. Os outros 6 quiseram-na pelo seu corpo, talvez, pela sua beleza, para se aproveitar dela, talvez, e descartaram-na quando já não queriam mais. Estes 6 talvez se aproximaram dela por prazer próprio. Este 7º não. Este 7º está-se a aproximar dela para lhe dar a ela o prazer e não para tirar dela o prazer. Vocês estão a entender? Jesus quer se aproximar de nós porque Jesus tem algo para nos oferecer. Bom, a coisa vai por aí fora, a gente podia pregar muito mais sobre isto, mas vamos ter que terminar. Bom, o diálogo vai por ali fora, a mulher a determinada altura, Jesus revela-se, eu sou o Messias, sabem? Ela depois entra numa questão teológica, numa questão religiosa. Ela diz,
olha, há aqui um problema de adoração, Senhor, eu precisava de saber, porque as Escrituras dizem que quando vier o Messias vai nos dizer onde é que é o lugar certo para adorar. Sabem o que é que acontece com isto? Eu não posso perder muito tempo, mas vou só contextualizar, porque é tão fixe isto, estas coisas. Os judeus, eles tinham feito o templo de Salomão em Jerusalém, certo? Moisés, lá atrás, já tinha profetizado que viria um profeta semelhante a ele, que iria esclarecer todas as coisas. Portanto, há um conflito entre judeus e samaritanos, mais lá para a frente, uns séculos depois de Moisés, há um conflito, e os samaritanos ficam muito chateados porque os judeus começam a apartar os samaritanos por uma questão de purificação de sangue, não eram puros de sangue, começa a apartá-los e eles então disseram assim, pois muito bem, então é assim, vocês não querem mistura, então nós vamos fazer aqui um templo para nós, e fizeram o templo no Monte Gerizim. Então os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. Agora, a pergunta da mulher é muito importante, porque ela diz, olha, o Moisés disse que quando viesse o Messias ele ia esclarecer, a gente deve adorar ali ou deve adorar acolá? Sabem, trazendo isto para nós, quando nós falamos com os portugueses que vivem em Portugal, alguns vão perguntar, mas como é que é? O cristianismo é o que se fala na Igreja Católica ou é o que se fala na Igreja Evangélica? Ou é o que se fala lá no templo muçulmano? Ou qual é o lugar certo para eu adorar a Deus? Era a pergunta dela, que é a nossa pergunta também. Onde é que eu devo ir? E Jesus responde de uma maneira incrível. Vocês não sei se percebem isto, mas espero que sim. Jesus está a dizer, olha, vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores não estão presos ao lugar. Não é onde tu adoras, mas como tu adoras. É bem diferente. Não onde adoras, mas como é que tu fazes. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É possível adorar a Deus em espírito sem verdade? É. É possível adorar a Deus em verdade sem espírito? É. Mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Sabem, há muito boa gente por este país fora. Se vocês repararem no texto, quando Jesus fala em espírito e em verdade, o espírito está em letra pequena, não é o Espírito Santo. É o espírito da coisa. É o espírito da vivência. O que Jesus está a dizer é o seguinte: é possível a pessoa ter o espírito certo. Por exemplo, sabem estas pessoas que fazem caminhadas para Fátima e votos e andam à volta das capelas, de joelho, etc. Ouçam, a grande parte está a ser sincera. De facto, eles têm devoção. Eles querem mesmo agradar a Deus. Sabem, não fazem aquilo de coração, de verdade, de espírito certo. Mas não em verdade. Não tem verdade naquilo. Aquilo é uma mentira. Então não são verdadeiros adoradores. Vocês entendem? Adoram no espírito certo, mas fora da verdade. Mas nós também podemos adorar no espírito certo, ou melhor, no espírito errado, ou melhor, vamos dizer, posso adorar a Deus na verdade, mas com o espírito errado. Que é quando eu me apresento diante de Deus, como hoje aqui, cantando, louvando o Senhor e outras coisas que a gente faz para adorar a Deus, mas eu sou indiferente a tudo o que está a acontecer e muito menos a Deus. O que eu estou aqui a fazer e praticar é verdade? Sim. Tem alguma coisa errada? Não. Está teologicamente certo? Está. Mas o meu espírito não está certo. Eu estou indiferente à presença de Deus aqui dentro. Eu não estou interessado no mover de Deus. Vocês entendem? Eu estou com o espírito errado na coisa. Os verdadeiros adoradores, que é o que Jesus está a dizer a esta mulher, são aqueles que adoram com o espírito certo e dentro da verdade. Uma revelação para aquela mulher. Que foi revolucionário para ela. Como é que é possível? Como é que é possível? Eu pensei que tínhamos que ir àquele prédio ou a este prédio. Na cultura que eu vivo, ali é que é o correto.
Na minha ótica, os evangélicos é que estão certos. Não, outros dizem, não, mas aquilo é que é bom, aqueles católicos ali é que são bons. Moça, não tem a ver com o lugar. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o Espírito e a verdade. Sabe, quando isto acontece, esta mulher diz, uau, está aqui o Messias. Este veio trazer, este é o que falou Moisés lá atrás, que viria o Messias e ele diria a verdade, ele revelaria o que é, ele está-me a revelar. Ele está-me a revelar o que é a verdadeira adoração a Deus. Este é o Messias. Sabem o que fez esta mulher? Diz ali o texto. Foi a correr à sua cidade, deixou o cântaro. Vocês entendem o que ela fez? O que é que ela foi lá buscar? Água, uma necessidade pessoal. Ela abandona as suas necessidades pessoais e vai à cidade. E o que é que ela vai fazer à cidade? Vai chamar a malta pessoal. Eu encontrei o Messias. Sabem, meus queridos, quando nós estamos numa comunidade, que era isso que me incomodava na minha, estamos numa comunidade que não vai à cidade buscar o que está perdido, é uma comunidade que ainda não viu o Messias. Não viu. Porque quem vê tem que falar dele. Senão não viu. Alô, está alguém a ouvir aqui? Não foi que o Pedro falou lá? Não, André falou com o Pedro. Irmão, encontrei o Messias. Anda a ver. Não é o que ele fez, ele encontrou o Messias. O que é que ele foi fazer? Chamar o irmão. Pedro, anda a ver. Irmãos, se nós não estamos a encontrar o perdido, pergunta-te a ti mesmo. Eu estou a ver o Messias? É uma pergunta para cada um responder. Aí chegam os discípulos. Vamos a chegar ao fim. Vou fechar a Bíblia para dizer que vou fechar ao fim. Chegam os discípulos. Com saquinha de comida. Okay? Onde é que tinham estado os discípulos? Na cidade de Sicar. Onde é que foi a mulher? À cidade de Sicar. Quantos eram eles? 12. Quanto era ela? Uma. Quem trouxe quem? A mulher. Pergunta. O que é que os discípulos andaram a fazer? Pergunta para nós. Posso personalizar a pergunta? O que é que a Igreja Batista Renascer anda a fazer? É buscar a comida de cada um para si próprio? A tratar da sua comida? E uma cidade perdida? Um país perdido? Deus trouxe-vos para Portugal para vocês comprarem comida? Deus trouxe-vos a Portugal para vocês estarem no vosso conforto? Ou Deus trouxe-vos para Portugal para vocês deixarem o cântaro e irem à cidade? Anunciar o Evangelho? Por isso é que depois a gente tem dificuldade em entender Jesus. Jesus está aqui a comida. Minha comida é fazer a vontade do Pai. Quê? Já comestes? Não estou a perceber nada, Senhor Jesus. Por isso é que às vezes os líderes nas igrejas falam e a gente é tipo, quê? O que ele está para ali a dizer? Não estou a perceber nada do que ele está para ali a dizer. Porque nós estamos com os nossos olhos na comida e não em fazer a vontade do Pai. Sabem, eu vou terminar com isto. Eu sei que estou a trazer um incómodo, tá bom, pastor Wagner? Porque eu na minha igreja prego assim. Eu incomodo as pessoas porque também me incomoda a mim. Quase todos os cultos, e nós temos pessoas que nos visitam nas casas, quase todas as semanas nós temos, eu diria, todas as semanas, em algum grupo tem alguém pela primeira vez chegar ao Evangelho. Quase todas as semanas. Mas às vezes, há semanas que não tem ninguém. Vamos ao culto e eu pergunto, tem alguém a visitar-nos? Nós lá temos 4 aulas, aqui tem 3, temos 4. Extrema esquerda, nada. Centro-esquerda, nada. Centro-direita, extrema-direita.
Os irmãos estão naquela aula. 0. E a gente termina dizendo, ok, são todos da casa. Mas eu acho que a gente devia terminar dizendo, vamos todos chorar. Senão não vamos buscar ninguém à cidade. Nos nossos grupos é a mesma coisa. Às vezes eu tenho relatórios do grupo, vejo os relatórios do grupo e às vezes há um grupo que passa ali, lá de 5 semanas, não tem um convidado. Um convidado. Preciso muitos. Um convidado. 4 semanas. Reúnem 5, 6 pessoas. Não trouxeram uma pessoa. E eu sento-me com ele e digo assim, gente, o que é que se está a passar aqui? O que é que se passa neste grupo? Vocês não estão a ver Jesus? Perderam o foco? O que é que se passa convosco? Onde está a dificuldade? Porque se nós vemos Jesus, nós vamos buscar alguém à cidade. Então que o Senhor vos incomode também nesse sentido. Não falta gente na rua, não falta gente à espera de uma palavra como a samaritana. Não falta. Se vos disserem o contrário, se vocês pensarem o contrário, não é de Deus. Não falta gente a precisar de Jesus. Eu sei do que estou a falar. Há 30 anos atrás não era assim em Portugal. Hoje, a abertura em Portugal para o Evangelho é muito diferente. Há muitas samaritanas à beira do poço, à espera de uma palavra amiga. Há gente à espera disso. Não acreditem no contrário. Não se desmotivem pela pequena palavra que vocês deixaram ficar com uma pessoa e ela não respondeu. Não se desanimem com isso. Porque nenhuma semente voltará vazia. Nenhuma. Nenhuma semente voltará vazia. Em Atos capítulo 20, não sei o quê, diz assim, Lucas escreve assim, que uns semeiam, outros colhem. Os que colhem têm a alegria do fruto, mas os que semearam alegram-se com os que colheram. Fazem parte daquele fruto. Vocês entendem? Então há muito fruto que a gente não vai colher, mas que nós semeamos. Tem igual valor para nós. Igreja, não desanimem. Wagner, não baixe os seus braços, amigo. Terminando a colheita, está pronta há mais de 2000 anos. Está pronta a palavra de Jesus. Abram os olhos. Abram os olhos. A colheita está pronta. Podemos terminar orando? Espírito Santo, eu sei que o Senhor falou nesta manhã aos nossos corações. Tal e qual o Senhor falou com Nicodemos, com a mulher, com os discípulos. Minha oração nesta manhã, Senhor, é que nenhum de nós, sem exceção nesta sala, saia deste lugar, Senhor, sem entender o que Tu falaste. Mas possamos entender completamente, Senhor, e mais do que entender, responder. Eu oro para que esta igreja, Senhor, ela se torne um verdadeiro exemplo de uma igreja que conhece o Messias, sabe quem é o Messias e por isso não pode se calar. Eu oro pela multiplicação dos discípulos neste lugar. Eu oro pela multiplicação dos grupos caseiros, os grupos pequenos nas casas. Eu oro por vidas apaixonadas pelas missões, pela missão, Senhor. Eu oro por corações, Senhor, insatisfeitos, por corações que não têm medo de sair da sua zona de conforto, por corações, Senhor, que estão dispostos a passar na Samaria. Eu oro, Senhor, para que aqui o Senhor levante um grande exército de homens e mulheres semelhantes a Ti,
Eu oro, Senhor, para que esta igreja multiplique rapidamente, Senhor. Quando se encontrarem nas casas esta semana, que já tenham ido à cidade buscar alguém. No próximo domingo, quando entrarem neste espaço, que estas cadeiras sejam poucas, porque muitos foram buscar alguém à cidade, Senhor. Eu peço, Senhor, que despertes os corações, os nossos corações, para que vejamos aqui, Senhor, nesta cidade, esta igreja como uma igreja, como um farol, Senhor. Um farol que ilumina um povo que está perdido no seu caminho. Eu quero abençoar, Senhor, no teu nome, Jesus, nesta manhã, abençoar esta igreja. Declarar, Senhor, aqui neste lugar, a tua bênção, Senhor. A bênção do dom de Deus neste lugar. Para que as águas vivas que nós lemos esta manhã fluam do interior do coração de cada um, para todos aqueles que precisam desta água viva, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.